Senhor presidente, senador Confúcio, meu colega Francisco Júnior, senadores e deputadas aqui presentes, que bom mais uma vez receber o Ministério da Economia aqui na nossa comissão, com o secretário Valderi, com o Jorge Soares, lá do Orçamento, esse colega que tem, o Bruno Funchal, que participa também, e o Gustavo Guimarães. Portanto, que bom que a equipe toda, associada com Esteves Conago Júnior, com Mansueto Almeida, é uma equipe realmente de empenho para o nosso país. Quatro perguntas rápidas, meu caro secretário Valderi, que comanda todas essas pessoas. No PLP 39, que acaba de ser sancionado virando lei, um dos itens vetado é o parágrafo 6º do artigo 4º, que trata da obrigatoriedade da União pagar os bancos multilaterais e não cobrar as contas garantias. O Rio de Janeiro, quando não pagou, a União pagou, nem por isso os bancos deixaram de dar crédito ao Brasil. Minas Gerais deixou de pagar, o governo federal paga às agências multilaterais, no valor menor, mesmo assim, os bancos não deixaram de ter crédito. Nesse momento em que se dispensa a dívida com a União, São Paulo, Rio, Minas e Rio Grande do Sul, 84% dela, portanto, 80% dos 33 bilhões serão para estados ricos, os estados que têm dívida externa vão ficar fora, sobretudo os estados mais organizados. Eu acho que isso, eu quero ponderar aqui com todo respeito, é uma discriminação muito grande. Quem fez o seu dever de casa, para os que estão devedores, vai ter rolagem, para os que têm dívida com as agências multilaterais, infelizmente, não foi esse o tratamento com o Rio e com Minas Gerais e outros que a União está efetivamente pagando. Queria compreender um pouco sobre isso. Segundo, queria entender se vai ser necessário aumentar imposto para que intertemporalmente essa relação dívida-PIB caia, ou seja, somente cortar despesa será suficiente para poder consertar o nosso país? Terceiro ponto, esse é fundamental, teremos condições de prorrogar o auxílio emergencial, mesmo que se venha a reduzir para 400, 500 ou 300, ou o que quer que seja. E, por último, saber se é melhor, para financiar esses 450 bilhões, emitir títulos ou tirar um pouco o dinheiro da conta única. Eu ontem, inclusive, estou buscando uma audiência com você e com o ministro Paulo Guedes, apresentei o PLP que desvincula 180 bilhões de reais dos fundos, entregando para a União, para que ela possa, portanto, fazer todas essas despesas. Então, queria saber qual era a opinião de você em relação a essas questões que são muito relevantes. E, por último, o dinheiro que veio do Banco Central para o Tesouro, ele já foi gasto os 162 bilhões? É outra pergunta também que eu queria, o Jorge, foi feita uma triangulação do orçamento. Eu queria saber se seria possível, se esse dinheiro já foi usado, já que se retirou do orçamento os 150 bilhões de dívida e colocou para a Covid-19, e esses 160 que estavam no Banco Central foi alocado para lá. É uma triangulação orçamentária, queria saber se esse dinheiro já foi devidamente usado. Obrigado, presidente Confúcio. As primeiras perguntas pelo deputado Mauro Benevides, uma das mais sólidas formações em economia e macroeconomista que o Brasil possui, com contribuições muito fortes. É sempre importante no parlamento termos pessoas com densa formação em economia e que muito contribui e traz clareza às discussões. O PLP 39, da forma como ele foi sancionado ontem, de fato ele traz um veto ao parágrafo 6º do artigo 4º, que é aquela questão da União não poder exercer as contas garantias quando o Estado ou o município não honrar o contrato com as agências multilaterais, por exemplo, mas também com bancos públicos federais e bancos privados. O artigo é abrangente o suficiente para envolver todos esses itens. E aí nós teríamos, em particular, com as agências multilaterais, deputado Mauro Filho, vários problemas. Por exemplo, mesmo o Estado não pagando e a União honrando, e não há cenário da União não honrar, a União honrará, ou honraria, no caso, o Estado ficaria negativado. Ele teria dificuldades de conseguir empréstimos à frente. Então, nós tivemos reuniões com as agências multilaterais, várias delas, analisando esse problema. Além disso,
não fica claro como a União retomaria esse valor. Haveria um vácuo legislativo muito grande, gerando incerteza jurídica. Outras colocações se dizem na extensão para o setor privado, bancos privados também, e aí poderia trazer situações indevidas. E, sem dúvidas, nós estamos analisando como que ponderar estados, como é o caso do estado do Ceará, que é uma Capag B+, na realidade, com um forte exercício do seu zelo fiscal, podem ser contemplados, em particular, na sequência das discussões. Nós temos o PLP 101 apresentado pelo deputado Pedro Paulo na Câmara, e podemos avançar nessa discussão ou em outras discussões, mas certamente temos que contemplar os estados que fiscalmente são sólidos e responsáveis. É o caso do estado do Ceará. Já havíamos pensado exatamente no PLP 39 ou no anterior, 149, contemplar, havia um número da ordem de 6 a 7 bilhões para esses estados. Um outro ponto é a questão da dívida PIB. Nós estamos com zelo ela vai para um patamar maior, mas é importante que ela não entre em trajetória explosiva e não entrará, sobretudo, com sinalização consistente de zelo fiscal. O auxílio emergencial será prolongado? Muito provavelmente sim, mas com outro perfil, com outro formato. É um programa valiosíssimo, de alta efetividade, mas também é um programa caro. Custa, em média, nesses 3 meses, algo como 51,5 bilhões de reais e, portanto, é um valor muito alto. Não cabe uma extensão muito prolongada nas nossas contas. Veremos uma maior efetividade e usaremos certamente o Bolsa Família, como o ministro Paulo Guedes já mencionou, como referência. A sua proposta da questão da conta única, sim, analisaremos com bastante atenção. A audiência com o ministro Paulo Guedes e comigo deve ocorrer na máxima brevidade. As suas explanações são sempre muito bem colocadas e, portanto, analisaremos esse item. Sobre os 162 bilhões já gastos na questão entre aspas, triangulação feita, só faz sentido, usa-se o superávit financeiro dentro do próprio ano. Essa discussão ela perdeu mais fôlego exatamente com a aprovação da PEC 10, da PEC de orçamento de guerra, né? Então, foram trocadas as fontes livres do Tesouro que estavam na dívida por fontes do superávit financeiro do resultado do Banco Central. Com essas fontes livres, foram feitos os créditos relacionados à Covid, né? Isso tem que ser feito porque os recursos do Bacen não podem ser utilizados em outra ação que não o pagamento de dívida.